Domingos Simões Pereira é presidente do posto da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau e presidente do PAIGC, na oposição no atual cenário político em Bissau. Domingos Simões Pereira está aqui comigo nos estúdios da RFI. Boa tarde. Domingos Simões Pereira, este fim de semana, na madrugada de 1 de março, a missão da CEDEAO, presente em Bissau, saiu do país na sequência de ameaças de expulsão proferidas pelo presidente Umaru Sissoko Embalo. Qual é que é a posição do PAIGC em relação a esta expulsão? Bom, antes de mais, agradecer o convite. É sempre uma honra estar de volta a esta casa, mas corrigir que, na nossa percepção e de acordo com a nossa Constituição da República, pode-se evocar a dissolução do Parlamento, mas o Presidente do Parlamento mantém-se em funções até a eleição de novos parlamentares, porque eu não fui designado por ninguém, eu fui eleito pelos meus pares que saíram das últimas eleições legislativas. Portanto, a minha coligação ganhou as eleições legislativas com maioria absoluta e é resultado disso que na primeira sessão eu fui eleito presidente da Assembleia Nacional Popular. Em relação à questão que coloca, que é da CEDEAO, que é uma questão muito pertinente, eu penso que antes de responder a essa questão da missão, é importante enquadrar, é importante contextualizar, não é, a relevância da CEDEAO. Eu digo isso porque não só é a questão da pertença a esse espaço comunitário, mas o papel que a CEDEAO teve em todo o processo. É preciso lembrar que em 2019, na sequência das eleições, das últimas eleições presidenciais, havia um contencioso eleitoral. Um contencioso eleitoral que tinha duas posições diametralmente opostas. A da CNE, que anunciou uns resultados, e do Supremo Tribunal de Justiça, que tinha dificuldades em aceitar esses resultados porque, só por uma questão de memória das pessoas, quando o Supremo Tribunal de Justiça pediu à Comissão Nacional de Eleições para apresentar a ata síntese de apuramento dos resultados, a resposta foi que a Comissão Nacional tinha se esquecido de fazer esse apuramento. Ou seja, é importante contextualizar isso, que foi nessa altura que a CEDEAO entrou em cena com um comunicado da comissão da CEDEAO na qual reconhecia Umaru Sissoko Embalo como vencedor das eleições. Mas é essa mesma organização que agora voltou ao país com o objetivo de encontrar aqui o consenso político para a realização de novas eleições. Essa missão de alto nível da CEDEAO acabou por sair no fim de semana passado de Bissau, precisamente na sequência de ameaças de expulsão proferidas pelo Presidente. Qual é a posição especificamente do PAIGC em relação a esta ameaça à CEDEAO? Não, eu penso que essa ameaça, portanto, eu tenho quase vontade de dizer que a CEDEAO está a experimentar o veneno que nós temos vindo, não é, a consumir este tempo todo. Uma vez instalado no poder, não é agora, desde que se instalou no poder, o Umaru Sissoko Embalo sentiu que já não precisava da CEDEAO. E não precisando da CEDEAO, agora toca a confrontá-los. Eu fiz o enquadramento inicial porque é importante as pessoas perceberem que nós não estamos a exigir um posicionamento claro da CEDEAO só por uma questão de nós pertencermos, mas por a CEDEAO ter tido o papel que teve em todo o processo. Portanto, em todo caso, desde sábado até agora, sim, depois da saída da missão, a CEDEAO está em silêncio. É esperado um comunicado oficial e final sobre esta situação, que até agora não foi feito. Eu estou de acordo que esse silêncio começa a ser demasiado ruidoso. Eu penso que a CEDEAO, se não se pronuncia e se não se posiciona de forma muito clara, dá realmente voz, sustenta a posição daqueles que dizem que começa a ser uma entidade irrelevante. Carlos Pinto Pereira, atual Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, que foi de resto seu advogado também, acusa a delegação da CEDEAO, e passo a citar, de ter vilipendiado na praça pública o nome do país, sublinha que o Executivo guineense está inteiramente ao lado da posição do Presidente e acrescenta que a Guiné-Bissau aguarda da parte da CEDEAO uma retração pública. A questão é, a CEDEAO, ao ter-se desviado do roteiro inicial, não atentou efetivamente contra o Estado de Direito? Tem uma missão destas poder acrescentar reuniões? Não, repara, em condições normais, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós defendemos, é que as instâncias internacionais existem no sentido de reforçar e não substituir, não é, os órgãos da nossa soberania.
A questão é que a CEDEAO, já há algum tempo, reconhece que nós não estamos num quadro normal. Não é? Por isso é que eu fiz o enquadramento inicial e tem tido esse papel durante todo esse tempo. Repara que várias vezes é importante lembrar às pessoas que uma das primeiras posições que o Umar Sissoko Embalo assumiu foi a de pedir a retirada da força que a CEDEAO tinha instalado na Guiné-Bissau, não é? Evocando que as nossas forças armadas eram suficientes para garantir a nossa soberania. Pouco tempo depois, fabricou o 1 de fevereiro, agora para justificar o regresso da CEDEAO, da força militar da CEDEAO, só que desta vez não com a missão de estabilizar os outros órgãos de soberania, mas de garantir segurança a ele, garantindo a sua segurança para ele poder atacar os demais. Portanto, com isso, o que é que eu pretendo dizer? É óbvio que a CEDEAO não devia ter esse tipo de papel, mas teve-o na instalação do Umar Sissoko Embalo enquanto Presidente da República. E é por isso que a CEDEAO tem a responsabilidade de acompanhar esse processo e garantir que há uma transição. E mais, eu gostava de adicionar o seguinte. A nossa Constituição, conjugada com a nossa lei eleitoral, estabelece um calendário. Não é? É muito claro ao definir que o último dia do mandato do atual Presidente do então Presidente da República devia ser o primeiro dia do novo Presidente eleito. O que significa que, por via dessa interpretação, se consegue estabelecer um calendário. Ou seja, o Umar Sissoko Embalo, no exercício da sua função enquanto Presidente da República, devia ter convocado eleições e permitido a realização de eleições para que, no dia 27 de fevereiro de 2025, nós tivéssemos a inaugurar o novo Presidente. Mas essa data é a data que defende a oposição, a data que defende o Presidente, defende que o seu mandato termina a 4 de setembro. E a sensação que dá é que na Guiné-Bissau a Constituição e a lei eleitoral são passíveis de interpretações consoante a conveniência. Não são. É de gente com déficit de cultura democrática, é de gente que tenta distrair a atenção das pessoas e vai evocando este tipo de argumentos que não têm qualquer tipo de sentido. Por que é o dia 4 de setembro? Porque coincide com a data em que o Supremo Tribunal de Justiça encerrou o contencioso que se seguiu às eleições presidenciais de 2019. Como é que fica a interpretação de que o início do seu mandato, não é, começa com a sua prestação de juramento? Ele prestou juramento no dia 27 de fevereiro de 2020. E no dia 28 de fevereiro de 2020 começou a tomar medidas, uma das quais a demissão do governo e nomeação do novo governo. Como é que se fica como é que ficamos com o conjunto de atos que ele praticou entre fevereiro de 2020 e setembro de 2020? Em que ficamos? Por isso é que eu estou... Mas em todo o caso, neste momento, há aqui o 27 de fevereiro já é passado, portanto a data defendida pela oposição para termo de mandato já passou, já faz parte do passado. O Presidente fala em 4 de setembro, diz que não há hipótese absolutamente nenhuma de um governo de União Nacional daqui até lá. Aliás, o Presidente fala em eleições em novembro, corrijo. Portanto, há uma das partes vai ter que ceder. Sim. Estamos perante mais um golpe constitucional e institucional. Estamos perante mais um golpe, porque repara, a contradição é tão flagrante que, vejamos, mesmo que a gente considerasse a data que ele próprio escolheu o dia 4 de setembro, não é? Agora a questão é, faz-se eleição antes do fim do mandato ou depois do fim do mandato? Se ele próprio escolhe o dia 4 de setembro como o último dia do seu mandato, a lógica não seria marcar eleições para que o novo presidente eleito tomasse posse no dia 4 de setembro, mas ele diz novembro. Por que é novembro? E surpreendeu, eventualmente, o anúncio do Umar Sissoko Embalo na segunda-feira, quando chegou a Bissau, de dizer que se recandidatava nas eleições de novembro, eleições gerais, portanto presidenciais e legislativas, e ele que avançou ainda que terá uma vitória garantida à primeira volta. Surpreendeu este anúncio? Não. Eu penso que não surpreendeu-me a mim, não surpreendeu a nenhum guineense. Todos os que... Nós tivemos 5 anos muito difíceis. Não é? O povo guineense foi obrigado a aceitar uma imposição que lhe foi feita, porque o povo guineense não votou em Umar Sissoko Embalo em 2019. Mas, perante toda a pressão internacional e a conjuntura que se vivia, o povo guineense resignou-se a aceitar. E nós contribuímos em pedir ao povo guineense que fizesse essa concessão.
E foram 5 anos muito difíceis, em que muita gente foi... Ou seja, houve alguma conivência por parte da oposição, tendo em conta as ações do presidente Umar Sissoko Embalo? Não, depende do que está a chamar de aceitação. De oposição. Nós somos muitas vezes rotulados de oposição, mas nós somos aquela oposição que ganha todas as eleições. E, portanto, é uma oposição muito especial. Eu não sei se está. Por isso é que eu no início disse que estava na oposição no atual cenário político na Guiné-Bissau. Nós nunca estivemos coniventes com o Umar Sissoko Embalo. Simplesmente confrontados com a tal situação do Covid que era evocada pela CDAO e pelo conjunto de propostas que foram colocadas à mesa, entendemos que era bom, era favorável àquilo que era a situação política que se vivia, encontrar um entendimento, um compromisso. Desde o primeiro dia do estabelecimento desse compromisso, nunca foi respeitado. E é esse quadro. Domingos Simões Pereira, o presidente do país avançou que vai convocar os partidos para consultas antes de produzir o decreto de fixação das eleições gerais, portanto, de novembro. A presidência anunciou ter convocado para sexta-feira o PAIGC, precisamente para audiências. O PAIGC vai comparecer a esta reunião? Primeiro é preciso deixar bem claro que o cidadão Umar Sissoko Embalo não é Presidente da República. Ele foi Presidente da República e assumiu a posse no dia 27 de fevereiro de 2020 e no dia 27 de fevereiro de 2025 chegou ao fim o seu mandato. Mas ele não deve continuar mandato até novas eleições? Não. Quem é que deve liderar o país? Isso não existe em nenhuma Constituição, sobretudo de regime de sistema de governo semipresidencial. Isso existe para governos. Os governos aguardam até a nomeação de novos governos. Existe para assembleias da República, que os deputados aguentam-se até a eleição de novos deputados. Não existe para presidentes da República. E a Constituição da República deixa muito claro quais são os mecanismos para substituição perante o seu impedimento, seja temporário, seja definitivo, como é neste caso. Agora, repara, mesmo em termos de substituição temporária, não é? O cidadão ou o presidente na altura, Umar Sissoko Embalo, tem tão grande déficit de cultura democrática que mesmo nessa altura, quando ele viajava, não era o presidente da Assembleia Nacional Popular que o substituía. Ele deixava como substituto, inicialmente, o chefe do governo, o primeiro-ministro, e mais tarde, o ministro do Interior. Tal é a forma arrogante e o desprezo que ele tem em relação à ordem constitucional. Mas, Domingos Simões Pereira, se Umar Sissoko Embalo não ou deixou de ser presidente da Guiné-Bissau, considerando que o mandato dele terminou a 27 de fevereiro, quem deve estar a assumir esse cargo neste momento? Ou quem deveria? A Constituição da República é muito clara em relação a isso. É o presidente da Assembleia e o presidente da Assembleia sou eu e, portanto, é essa a responsabilidade que eu tenho. Nós entendemos que, mais do que brigar essa questão de quem deve estar, quem não deve estar, de acordo com a Constituição, eu penso que não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas nós fizemos uma proposta que pensamos que podia e deve contribuir para ultrapassarmos esse debate. Nós entendemos que pode-se discutir esta questão. O que não se pode discutir é que a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular é uma entidade colegial, competente e vocacionada para garantir a gestão desse processo de transição. E, portanto, nós entendemos, em reunião que foi convocada por mim e em que compareceram os membros da Comissão Permanente, que a Comissão Permanente devia tomar a iniciativa desse processo, convocar as outras forças políticas e mesmo outras entidades da sociedade civil para uma plataforma de diálogo inclusivo a nível nacional, no qual as questões mais prementes seriam debatidas e procurava-se um consenso. Mas esse diálogo é possível sem Umar Sissoko Embalo? Esse diálogo é possível? Umar Sissoko Embalo já não é Presidente da República. Ele teve 5 anos. Faz-me uma questão que, de facto... sua leitura, na leitura do PAGC, na leitura do Domingos Simões Pereira, na leitura dele, ele continua a ser Presidente da República. Sim, mas isto não deve ser uma questão de leitura do Domingos ou leitura dele. Mas mesmo os próprios analistas se dividem em relação à Guiné-Bissau. Sim, e se nós convidássemos também dividiam-se em relação a qualquer assunto. Não é? Portanto, unanimidade provavelmente não há em relação a nada. Agora, há factos. Eu penso que a RFI não tem dificuldades em verificar quando é que o Umar Sissoko Embalo começou a exercer a competência de Presidente da República.
Sim, mas não é a RFI que carimba Pronto. o início ou o fim Sim, mas pode de constatar, mandatos. mas pode constatar. Pode constatar. A questão é, neste momento, como é que se sai deste impasse? Permitindo que haja um diálogo nacional, não é? Que nós estamos a propor através da Comissão Permanente. E eu penso que é nesse sentido que a CEDEAO, reconhecendo o papel que teve ao longo de todo esse processo, se apresenta na Guiné propondo um mecanismo de diálogo. E é esse mecanismo de diálogo que durante todos estes 5 anos o Umar Sissoko Embalo enviesou, não é? Levando a CEDEAO a sua leitura, levando a CEDEAO sempre a sua interpretação dos factos, que a CEDEAO desta vez vai a Bissau e começa a constatar. Quando ele dá conta que a CEDEAO está a constatar a verdade daquilo que acontece na Guiné-Bissau, tem que dar ordem de expulsão. Na Guiné-Bissau estão reunidas as condições para as eleições? Sejam elas na data pedida pela oposição ou na data pedida pelo Presidente, há condições para essa realização de eleições? Não, há alguma razão porque o legislador exige sempre um período de 60 dias, neste caso, e em condições normais 90 dias, para a preparação das eleições. Se nós considerarmos... Se houver vontade, as eleições podem ser realizadas em maio? Com certeza. Com certeza. Basta haver vontade. Basta haver vontade e mobilizar-se a sociedade para... Sabe, neste momento, nós podemos ficar aqui a discutir, a evocar leis, doutrinas. O povo guineense está a sofrer. Mas está a sofrer terrivelmente. Eu posso lhe garantir que eu conheço famílias que têm problemas de garantir uma alimentação diária. As escolas estão fechadas há muito tempo. O nosso sistema de saúde está de rastos. Completamente. Eu tenho uma amiga, uma jornalista, que faz reportagens e viaja para a Guiné com alguma frequência. Ligou-me a dizer que teve um mal-estar, sentiu-se mal durante a noite, foi para o hospital e teve que sair de lá a correr. A situação na Guiné-Bissau é catastrófica. É importante que os nossos parceiros e todos aqueles que nos acompanham deixem de acompanhar a situação da Guiné numa perspectiva prosaica pronto, a Guiné tem-nos alimentado com histórias deste tipo. Não. A Guiné está sequestrada por um senhor que utilizou mecanismos vários que ele provavelmente aprendeu noutras latitudes, sequestrou a Guiné, instrumentalizou instâncias que lhe permitem usar a força e está arrastando o país para um beco sem saída. É preciso parar. É exatamente isso que eu gostava também de perceber, que é como é que se justifica que com esta contestação interna, com este imbróglio com a CEDEAO, o Umar Sissoko Embalo continua com o apoio do governo e com os tapetes vermelhos estendidos por este mundo fora. Ele acabou de chegar da Rússia na semana passada, Azerbaijão, Hungria, esteve aqui em Paris, há um anúncio também de uma deslocação aos Estados Unidos. Para a comunidade internacional, é indiferente a situação política interna do país? Parece. Se fizermos essa leitura, é exatamente aquilo que transparece, porque é completamente contraditório. E como é que olha para as relações especificamente entre Umar Sissoko Embalo e Emmanuel Macron? O Umar Sissoko Embalo, a quem foi dada a Legião de Honra, quem foi atribuída aqui em Paris pelo homólogo francês, portanto pelo presidente Emmanuel Macron, isto no dia seguinte a um episódio de agressões do qual ele foi acusado de ter agredido ou ter mandado agredir membros da comunidade guineense aqui em Paris. Como é que olha para estas relações? Para esta proximidade entre estes dois estadistas? Alguma coisa não bate certo. E eu não tenho elementos suficientes para poder identificar exatamente o que é que está mal. Mas algo está terrivelmente mal. Eu penso que um país como a França é conhecida por outros valores, não é? E, portanto, nós temos a tendência de olhar para países como a França, a Inglaterra e outros e dizer que a democracia liberal tem nesses países o seu fundamento. Depois temos dificuldades em poder compreender. Mas há talvez uma explicação. E uma das explicações terá a ver com alguma dificuldade que a França, de repente, começou a ter na nossa sub-região. Umar Sissoko Embalo, sendo um oportunista político exímio, não é? Terá identificado isso. Terá percebido que a França está a passar por um período de alguma dificuldade em relação a alguns países, como sabemos aquilo que aconteceu em alguns países da África Ocidental, e apressou-se
a se posicionar como um potencial salvador, não é, dos interesses da França naquela sub-região. Mas isto não justifica tudo. Eu penso que a França é uma grande potência, tem não só competência, mas tem a obrigação de ter mais informação. E não basta pretender salvar uma situação pontual. Mas não tem mais informação ou fecha os olhos a essa informação? É o que eu estou a dizer. Eu não tenho como aceder, só posso considerar que ou é uma terrível falta de informação ou é um desprezo por aquilo que nós representamos enquanto povo e enquanto nação. A Guiné-Bissau deve receber este ano a presidência da CPLP e, consequentemente, a Cimeira do Bloco. Há condições para uma realização desta Cimeira em Bissau e a realizar-se. Não é, mais uma vez, a validação do modus operandi do Umar Sissoko Embaló? Absolutamente. Absolutamente. Eu, há seu tempo, quando fui questionado em relação a isso... O senhor foi diretor executivo da CPLP. Secretário executivo exatamente. da CPLP. Na altura eu disse e continuo a afirmar, isso é a responsabilidade dos Estados-membros da CPLP avaliarem se querem realmente ser presididos por um presidente fora do seu mandato. O mandato do Umar Sissoko Embaló terminou no dia 27 de fevereiro de 2025. Se a comunidade de países de língua portuguesa se sente honrado por ser presidido por um presidente que não realiza eleições dentro dos prazos constitucionalmente estabelecidos, compete à nossa organização decidir. Deve a Guiné-Bissau ponderar manter-se na CEDEAO? Não, eu penso que essa questão estaria a ser mal... Este não é o momento para se discutir isso. Deixo só aproveitar para dizer que eu penso que todos os Estados-membros da CEDEAO deviam, a meu ver, em vez de ficarem por esta divisão entre quem acha que devem manter-se e quem acha que devem sair, deviam perceber que algumas das questões que esses países, agora tratados como países do Sahel, colocam, a comunidade dos nossos países na CEDEAO também coloca essas questões. Não é? A questão da moeda do franco CFA, a questão da paridade com o euro, a questão das próprias relações com França e com outros países do Ocidente, são questões que os cidadãos da CEDEAO colocam. E, portanto, devia-se abrir uma plataforma de diálogo e que pudesse enquadrar. A CEDEAO tem perdido muito espaço, tem perdido muito fôlego. É preciso serem capazes de permitir uma reavaliação dos mecanismos. Eu sei que muito daquilo que é a nossa integração regional se inspira do formato europeu. No formato europeu levou 80 e tal anos a se construir. E, portanto, nós devemos encontrar outros mecanismos que compensem a falta de consolidação de alguns princípios que ainda lá não estão presentes. Domingos Simões Pereira, termina esta entrevista com uma pergunta sobre as próximas eleições. Vai voltar a candidatar-se à presidência da Guiné-Bissau? Eu sou presidente do maior partido político da Guiné-Bissau, partido histórico que é o PAIGC. Eu sou presidente da coligação PAI Teraranca, que ganhou as últimas eleições com uma maioria absoluta. Uma eleição não só organizada por Umar Sissoko Embaló, mas conduzida por Umar Sissoko Embaló, onde impediu-nos de utilizar o nosso símbolo, obrigou-nos a trocar todos os símbolos do partido. Nós fizemos uma campanha sem qualquer material de campanha e ganhamos com maioria absoluta. Se o meu partido e a minha coligação mantiverem a sua escolha em mim, eu estou disponível e estou pronto. E o militante do PAIGC, Domingos Simões Pereira, tem vontade em assumir essa candidatura? A maior motivação que eu tenho para a minha vida é servir a Guiné-Bissau. E perante isso, estou disposto a tudo. Isso é um sim? É um sim. É um sim redondo e sem qualquer tipo de hesitação. Muito obrigada, Domingos Simões Pereira. Muito obrigado.